O Museu Brasileiro do Rádio e da Televisão apresenta mais um depoimento de um ator que tem uma carreira interessante, porque a gente vai falar de música, a gente vai falar de teatro, a gente vai falar de TV, né? Então eu estou aqui com o Rodrigo Favanello. Muito obrigado por aceitar o convite de participar do programa. É um prazer estar aqui com vocês, um grande prazer. É um prazer, Rodolfo. E vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro eu queria que você me dissesse o seguinte: o seu nome original, lá de registro, o nome artístico, onde você nasceu e em que cidade? Onde você nasceu e em que data? Rodrigo Favanello, só que daí por numerologia, depois que eu saí do Dominó, eu coloquei um PH, ficou um PH, as pessoas pronunciam ou Pavanello eu aceito, tô brincando. Mas nasci em Campinas, interior de São Paulo, cidade onde eu amo, né? Minha família toda está lá, ali que começou os meus sonhos. E vivo hoje em Campinas também, fui para o Rio, fui para o mundo inteiro. E depois que eu casei agora, eu resolvi voltar para ficar mais perto da família. Em que dia, mês e ano você nasceu? 14 de dezembro de 1976. Opa! Você prefere então Favanello ou Pavanello? Tanto faz, do jeito que você preferir. Rodrigo, então vamos voltar lá e vamos falar de... O Rodrigo surge no cenário artístico, fazendo parte de um grupo que movimenta a televisão, a música brasileira, o Dominó. Dominó. Como é que foi surgir a partir de um movimento musical? Na realidade, desculpa, eu fazia teatro amador em Campinas e quando eu tinha meus 14 anos, sempre fui apaixonado por teatro, por televisão, vendo Gugu, Viva a Noite. Acompanhava a primeira formação do Dominó, porque eu fiz parte da segunda formação. E tinha grupo cover do Dominó, brincava, ganhei um concurso na escola, isso quando eu era jovem ainda. E daí trabalhava meio período com meu pai numa eletrônica, meu pai consertava a televisão e ele queria que eu consertasse a televisão, mas eu não... Você falava, não, eu quero estar dentro da televisão. Exatamente, eu quero estar dentro da televisão. Desculpa. E daí, com esse meio salário mínimo que eu ganhava do meu pai, como Campinas, São Paulo é muito perto, e eu apaixonado por televisão, eu pegava o ônibus escondido, você falava, mãe, vou pro shopping, tinha 15 anos, e não, eu pegava o ônibus ali na Anhanguera e parava aqui no Tietê e ficava na porta do Teatro Silvio Santos, ali na Taliba Leonel, vendo montar e desmontar cenários. Ali para mim era um mundo, assim, tipo, de ver de perto aqueles cenários que eu via na televisão. Isso ficou uma rotina para mim, tipo, toda semana eu ia, falava que eu ia pro shopping, e daí me chamaram para fazer figuração. Lá no SBT. A primeira figuração que eu fiz foi no programa da Hebe, fiquei sentado nas primeiras fileiras do programa dela. Daí a agência me chamou para mais figuração. Daí a minha mãe, minha amiga falou que viu você no programa. Eu falei assim, parecido comigo, mas não era eu, não. Se ela soubesse que eu ia para São Paulo escondido. Daí um dia eu fui fazer a figuração no programa do Gugu, no Domingo Legal, era gravado, era aos sábados, e aí eu participei no palco mesmo. Eram 3 figurantes, entrava com umas perucas tipo Jackson 5s, e um era cabelo curto, que nem eu, um cabeludo e um careca, e os jurados tinham que adivinhar quem era, quem tinha tipo de cabelo. Na hora que tirou a peruca, o auditório gritou, e tipo, o Liminha veio atrás de mim, depois que terminou a minha participação, e perguntou se tinha alguma noção de canto. Eu falei assim, tô fazendo teatro amador em Campinas e tal, não sei o quê. Sim. E daí eu falei assim, tô fazendo teatro, mas não sei cantar muito bem. Aí ele falou assim, porque o Roberto Manzoni, o Magrão, o saudoso Magrão, ele e o Gugu estão fazendo uma nova formação no Dominó e você se enquadra no perfil, você aceita fazer um teste? Eu falei assim, Dominó, eu sei de tudo, sou fã. E aí fiz o teste e entrei, aí começou meu sonho. E o Dominó foi uma escola muito grande para mim, onde a gente estourou com a música, com o hit Baila, Baila Comigo, em 97, morando na França, primeira posição na Billboard francesa durante quase o verão todo europeu. A música se tornou hino mundial do Clube Med. Foi um sucesso, estourou muito o grupo. Rodrigo, você tinha quantos anos nessa época? No Dominó, quando estourou em 97, antes, logicamente, a gente ficou uns 2 anos. Quando eu entrei no Dominó, ficou uns 2 anos sem lançar nada. A gente só fazia caravanas com o Gugu, mas sem lançar. Participava dos programas do SBT? Então, eu tinha 18 anos.
18 anos quando estourou ali na França. E como é que é para um jovem de 18 anos descobrir que, de repente, ele é conhecido internacionalmente? É muito louco isso, foi tudo de uma hora para outra, né? Porque esses grupos que são fabricados, né? A gente fala fabricados. Sim. Já tem o Gugu, que era um grande mestre meu, que me ensinou muitas coisas profissionais, assim. Eu fui escolhido para estar ali. É um grupo que já tinha gravadora, já tinha um poder de mídia muito forte. E eu entrei ali, naquele grupo. Então, assim, eu era comandado ali no grupo, onde eu aprendi a ter muita disciplina. E foi uma loucura. Assim, ali eu conheci o que é fama, o que é o lado bom, o lado ruim da fama. Era muita coisa, porque imagina, a gente fazia ponte aérea São Paulo-Paris, tipo, 2 vezes por semana, chegava aqui fazendo show para 100 mil pessoas no Parque do Carmo, chegava lá fazendo shows no Parque de Pances, e assim, tipo... E era ao mesmo tempo era essa vida, tipo, era nós 4, eu e mais os 3, o Weber, o Rodriguinho e o Cristiano, que a gente vivia aquilo naquela vida de hotel, que um se apoiava no outro. Por mais que a gente estava na fama, a gente estava ali, e era muito intenso o trabalho, e vinha esse lado também, tipo, meio depressivo, porque a gente não tinha contato com família, a gente não tinha contato com ninguém. Era, ao mesmo tempo, você tinha tudo e não tinha nada ali trancado num hotel, com segurança na porta, que você não pode sair nem para tomar um lanche na rua. E foi bem, bem tenso, onde eu aprendi realmente A sua história no Dominó tem quantos anos? Durante Em a minha termos passagem. a passagem. 7 anos. 7 anos. Quer 7 dizer, na anos. verdade você viveu, assim, praticamente a sua adolescência inteira, você estava lá no... Eu entrei praticamente virgem. Não, é verdade. Daí, e ali eu aprendi muita coisa, e foi uma escola muito grande. E daí quando chegou no Brasil, essa formação começou depois no finalzinho, ali para os 6 anos, 6 anos e meio, começou a esfriar um pouco, e eu queria dar continuidade na minha carreira de ator, e ir para o Rio de Janeiro. E daí um dia eu cheguei para o Gugu, eu já tinha mais 2 anos de contrato com o grupo, e eu falei: Gugu, cara, eu preciso ir correr atrás do que eu amo, tipo, obrigado por essa oportunidade. Ele falou assim: Rodrigo, tudo que você tinha que conquistar no Dominó, você já conquistou. Eu te libero desses 2 anos de contrato, voa. Daí ele, olha a generosidade dele, fui para o Rio de Janeiro e comecei a estudar profissionalmente mesmo teatro. E como é que é sair dessa loucura toda e aí ter que batalhar e esperar oportunidades que nem sempre chegam tão rápido? É muito louco isso, porque quando eu pedia para Deus, quando eu saía de casa, quando eu era moleque, aquela força de vontade de estar ali no meio da televisão, antes de entrar no Dominó, fazer figuração, vinha essa força muito. Depois você foi lá e conheceu o que é fama, o lado bom, o lado ruim, e para recomeçar. Tipo, 1 ano atrás, 2 anos, eu estava cantando no estádio do Paris Saint-Germain, e para 1.100 pessoas. E daí eu saí do Dominó com um carro. Na realidade, a gente era assalariado no grupo. Isso foi um termo que a gente aceitou, porque é tudo de graça, eles tinham toda a estrutura. Sim, sim. Então isso daí é super viável. Então assim, eu saí com o carro do grupo, esse carro, eu vendi esse carro para andar de ônibus no Rio de Janeiro. Eu andava de ônibus no Rio para fazer os cursos. E aí eu pedia para Deus essa vontade. Eu disse: Senhor, eu não olhava, assim, eu olhava para trás com felicidade, que aquilo que eu tinha conquistado. Mas agora era uma nova etapa. Então assim, tipo, andando de ônibus, pedindo para Deus: Deus, me dá aquela força de vontade. Quando eu comecei ali em Campinas, indo para a porta do SBT, e ele me deu essa força de vontade. E eu não andava de ônibus triste, eu entrava de ônibus feliz, porque eu estava atrás do meu sonho. Mas o seu sonho era a TV como ator, como cantor? O que você pensava? Ator. Como ator? Ator. E qual foi a primeira experiência que você teve? A primeira novela, a primeira minissérie, enfim? Depois fiz Cal, fiz Laura Alvim, fiz curso com a Andréa Vancini, que até hoje é minha amiga. E daí eu fiz um curta-metragem. A primeira experiência como ator, eu fiz um curta-metragem em Varginha, para um festival de cinema de Varginha, que eu fiquei 1 semana em Varginha gravando esse curta, porque era para o Celso Bernini, que é um ator que já era conhecido, fazia Malhação. Ele não pôde ir, e daí o escritório me mandou para Varginha fazer. Daí eu falei assim: cara, daí aquele set de gravação com câmeras, com não sei o quê. Eu falei assim: nossa, é isso que eu quero mesmo, aquele nervosismo. Aí foi a primeira experiência. Daí depois que eu consegui meu DRT profissional mesmo, eu fiz o meu cadastro na TV Globo, e nisso me chamaram
logo em seguida para fazer uma participação no sítio do Pica-Pau Amarelo, com a direção da Sininha de Paula e tal. E era um bandoleiro, eu, Marquinhos Winter, a Roberta Foster na época. Então eu fiz uma participação de uma semana. Eu conheci o que é, cara, eu não acredito que eu estou no Projac gravando o sítio do Pica-Pau Amarelo. E dessa participação, a produtora de elenco do sítio ia fazer uma nova produção, que é a Alma Gêmea. E ela falou assim, Rodrigo, tem um personagem que se encaixa no personagem, que é quase um elenco de apoio. Daí ela explicou que era o Roberval, que é um garoto órfão e tal, não sei o quê. Eu falei assim, não, posso fazer o teste e tal. Ela falou assim, você quer? Eu falei, lógico, fiz o teste e passei no Roberval. Foi a minha primeira novela onde eu ganhei como ator revelação do ano, junto com a Fernanda Machado, o Sidney Sampaio. E o Roberval começou realmente pequenininho, só levava uns pedala Robinho do Fulvio Stefanini, do Lanissete. E daí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque ele não tinha quase nenhuma fala. E eu estudava o texto assim, do meu núcleo inteiro. E daí tinha o lance da Fernanda Machado com o Luigi Baicelli, que é aquele caso que eles têm com o Raul. Eu falei assim, eu vou ter que me apaixonar por essa mulher, mas sem colocar caco nenhum em cena. E daí eu comecei, na mesa de jantar da pensão, olhar para ela como apaixonado. Em cada detalhe eu ficava olhando isso em cena com ela. O Jorge Fernando falou assim, você é sacana, hein? Você quer ganhar a personagem? Eu falei assim, Ele falou assim, continua assim, que tá bom, tá ótimo. E realmente aconteceu, o público ele foi pegando esses close dessa produção do Roberval com a Dalila. E daí entrou o Valcir Carrasco. O Valcir, um padrinho meu. Não conhecia tanto ele nessa época, mas depois ele gostou do meu trabalho e me chamou para outros trabalhos dele também. E daí começou a vir falas pro Roberval e entrou o Tatá, o Luiz Gustavo, para ser meu avô, e ele ficou rico na novela e está reprisando agora esse sucesso que eu tive a sorte, esse presente imenso de estar ali na hora certa, no momento certo, de ter participado de Alma Gêmea. E depois o pessoal se lembra de O Profeta, né? Outro momento. Então, foi outra produção, uma releitura, que era da Ivani Ribeiro. E eu engatei, saí da Alma Gêmea e já engatei no Arnaldo, que era um personagem também de composição, totalmente tímido. E também aquela coisa também, que daí ele juntou os dois, na época, o personagem na novela, eu e a Fernanda fazia tipo os patinhos feios, mas era da tipo... História. Da história, a gente começou a costurar a novela inteira também, foi um sucesso. O Arnaldo foi maravilhoso. Depois do Arnaldo, já emendei também Sete Pecados com o Adriano, que é a história com a Cláudia Gimenez. E é engraçado que todos os personagens que eu fiz na TV Globo, como uma obra aberta, ele sempre começou pequeno e sempre foi crescendo assim, no meio da cena. Assim, tipo, essa história da tatuagem com a Cláudia Gimenez em Sete Pecados, não era para contracenar com ela, não era para ter um triângulo amoroso com ela ali. Sim, sim. Foi um dia que eu estava em cena com ela, que o meu personagem era um DJ que veio de fora, que era neto da dona Anissete Bruno, da Juju. E daí ele tinha um sebo dos anjos, que vendia disco. Um dia o Adriano chegou lá todo molhado, era a cena assim, chega lá, pegou chuva, todo molhado. Anja Custódia, que é a Cláudia Gimenez, ficou olhando. E é isso. Aí Adriano tira a camisa e a Custódia põe para secar. Só que na hora que eu tirei a camisa, apareceu uma tatuagem que eu tenho aqui, de verdade. No ensaio eu não fiz isso, não tirei a camisa, mas no gravando eu tirei. A hora que tirou no gravando, apareceu essa tatuagem que eu tenho aqui. E a Cláudia, tipo, colocou um caco em cena e com uma cara de tarada. Eu falei assim, bonita essa tatuagem. Eu olhei assim pra ela, falei, meu Deus, tô contracenando com a Cláudia Gimenez, eu não posso deixar cair essa cena. Bonita essa tatuagem. Ela falou assim, Daí eu olhei pra baixo, eu tenho outra escondida, só que eu não posso mostrar. daí veio a história da tatuagem aqui, costurando a novela inteira. Legal. Isso que é gostoso, né? Obra aberta e se contracenar com grandes atores, assim, cada novela, cara, pessoas que eu via na televisão quando era pequeno, Ari Fontoura, Dona Anissete, Fulvio. É isso que eu ia te perguntar, como é que é você trabalhar com uma outra geração e uma geração que talvez são seus ídolos, né? São. E aí de repente você fala assim, eu tô aqui com o Ari Fontoura, meu Deus, o que eu faço? Eles são extremamente generosos, assim, porque eles sabem o tamanho que eles são em cena. Eles sabem o tamanho, mas com muita humildade. Então, assim, sendo que eu tenho, por exemplo, eu chegava lá no estúdio, no Projac, e tinha uma cena com um ator da mesma idade, comigo. Eu falava, pô, tem uma cena bacana hoje, vamos bater texto? Ah, vamos! O ator, vamos! E não batia texto. Assim, acho que por vaidade.
E quando chegava nos bastidores, que eu tinha uma cena com a dona Anissete, que tinha cena com o Ari, eles mesmos chegavam, olha, Rodrigo, a gente tem uma cena incrível hoje, vamos bater texto. Eles falavam. Eles sabem que o contracenar é um jogo, é uma brincadeira. Não adianta eles ser feras e eu não corresponder a isso. Então é uma forma deles quebrarem o gelo e entrar preparados para a cena acontecer, né? Então eles extremamente generosos, onde eu aprendi muito também na escola. O Rodrigo tem uma preferência por TV, cinema e teatro ou não? O que pintar? Eu gosto eu gosto muito de TV, eu gosto muito de televisão. Sou apaixonado por televisão. Teatro, eu fiz algumas peças, gosto do teatro também. O teatro é restaurador, né? Teatro, quem sabe faz ao vivo, é difícil fazer teatro, né? Mas quando tem uma boa direção, a primeira peça que eu fiz foi no Natal a gente vem te buscar. Não, a primeira peça que eu fiz mesmo profissionalmente foi em Enlace, a Loja do Orives, um musical que foi incrível, uma galera bacana. Eu fiz com a Cláudia Ohana, onde eu fiz a transição, começava jovem, depois até 60 anos, ou 70 anos fazia com ela. Era um musical. Daí juntou duas coisas, que eu gosto de cantar e esse musical. Depois veio no Natal a gente vem te buscar com a direção um texto do Naum Alves de Souza, saudoso, com a direção do Naum também, e junto com a Cláudia Gimenez. E agora, aqui no Desinfluencers, que a direção da maravilhosa Bárbara Bruno, um elenco incrível, onde eu estou me divertindo pra caramba, num personagem que foge totalmente do que eu sou, que é uma bicha louca, enrustida, louca para sair do armário. E está sendo muito bacana. Você não tem feito televisão nos últimos tempos? Eu fiz a última aqui no Brasil, a Gênesis, né, na Record. Na Record? E depois, logo depois veio pandemia, tudo isso daí. Eu fui para a África, em Luanda, em Angola, onde eu fiquei 9 meses gravando uma novela também, chama Mainga. Isso foi agora em 2023. Oi! A gente foi em meados de 2022 que eu fui para lá, para Luanda. Fiquei 9 meses gravando a Mainga, onde foi uma grande experiência também, muito bacana. Conhecer novas culturas, a direção do Antônio Figueirinhas, que é um diretor português também. E a última coisa que eu fiz mesmo foi a Mainga, em TV. Como é que é essa história de repente, você vai fazer uma novela em Portugal, em Angola, em Moçambique, enfim, né? Outros países que falam a língua portuguesa também. É tudo muito diferente do que você fez aqui? Não. Eles querem que você leve a sua experiência para lá também, para eles? Eles querem que eu leve a experiência para lá, na verdade. A gente faz muito bem, né? Assim, acho que teledramaturgia, né? A teledramaturgia nossa é incrível, né? São mega altas produções, a velocidade de produções que a gente grava, capítulos por dia, cenas por dia. Acho que é difícil lugar. Acho que o Brasil, na minha opinião, está em primeiro lugar. E, assim, eu saí fazendo um personagem brasileiro, baiano, que Mainga significa feitiço, né? Lá. E esse personagem meu era o Sam, que ele era extremamente religioso, né, em Salvador, ligado na espiritualidade do candomblé, de Umbanda. Daí ele foi para Luanda para se aprofundar nos estudos, nesses estudos espirituais, né? Onde ele tem um relacionamento com a protagonista de lá e aí acontece toda a trama. Mas foi legal, porque assim, eu só coloquei um sotaquezinho baiano, bem de leve, né? E isso não me atrapalhou em nada, mas diante de técnicas de atuação lá, eles ficavam encantados com a naturalidade né, que a gente tem, do jeitinho brasileiro que a gente tem. Tanto é que a própria produtora, que é a Daimos Filmes lá, eles proporam para eu ministrar cursos para atores lá. São os workshops que sábado e domingo eu não gravava. Daí no próprio estúdio eu ficava ministrando, preparando os atores, fazendo cursos de interpretação, técnicas de interpretação e tal. Só que aí eu peguei o gostinho disso. Eu com a Grace Mendes, que é uma atriz fantástica lá também, uma grande estrela. E a gente ministrava esses cursos também para os atores de lá. Muito bom. E hoje, o que faz o Rodrigo Favanello, além
da peça Influencers? Cara, o Rodrigo Pavanello, além da peça Influencers, ele também está ministrando, eu estou ministrando cursos também em uma faculdade lá em Campinas. Sou um pai de família de cachorro de 3 patas, de 4 patas, de 3 bulldogs, sou casado com a Sabrina. E tem projetos pela frente aí, grandes projetinhos aí que a gente vai batalhando. E é isso, além do teatro, existem outros projetos que a gente está batalhando aí, que não é fácil. Você fez algumas novelas bíblicas na Record, né? Mais recentemente. Como é que você enxerga isso? Alguns atores ainda têm um certo preconceito, né? E outros entendem como um trabalho normal, que, enfim, né? É como qualquer outro que eu vou fazer. Qual é a sua visão? Você fez umas 3 ou 4, acho, né? Fiz. Eu fiquei 10 anos na Record. 10 anos na Record, fiz com a Terra Prometida. Não, a primeira novela minha foi Rei Davi, depois veio A Terra Prometida, Milagres de Jesus, Gênesis. Deve ter outra aí por aí, depois eu vou lembrar. Mas assim, é mega produção. Assim, não deixa a desejar nenhuma produção cinematográfica. Assim, os cenários, a produção, a quantidade de atores, figurantes, assim, a Record faz isso muito bem, com muita qualidade. O diferencial da novela bíblica, de uma novela normal, é como se fosse uma novela épica, né, de época, que nem Alma Gêmea. Você tem aquela forma coloquial de fazer, de sentar. A gente tem esses workshops, esses treinamentos que tem da época, né? Sim, sim. Da mesma forma acontece em novelas bíblicas. Aí a gente conhece culturas que é fantástico, isso é legal, porque eles fazem tão bem feito que você consegue reviver tudo. Você vê aqueles monte de figurante naqueles palácios. E você tem que prestar atenção numa forma muito correta do texto, porque a cena pode estar incrível e se você colocar uma frase ou mudar a frase, dá kill para voltar, porque eles são rígidos demais no texto, né? Tá. Então, assim, é diferente quando você faz uma novela contemporânea, você pode mudar algumas... Não, lá a cena pode estar incrível, se não tiver ali corretamente da forma que está ali no roteiro, eles não kill e faz a cena de novo. Mas é um grande exercício, e é maravilhoso. Eu adoro fazer novelas bíblicas, épicas, enfim, foi muito bom. Foi um grande presente também. Legal. Rodrigo, para a gente terminar, eu queria que você me dissesse assim, o que é que o Rodrigo pretende gostaria muito de fazer nos próximos tempos? Muita gente cobra para estar voltando a fazer novela aqui no Brasil, né? Mas o pessoal pensa que a culpa é minha, não é minha. Eu estou disponível. Eu estou disponível para fazer trabalhos. Eu queria voltar mesmo para fazer novela aqui no Brasil. Faz um tempinho que eu não faço. Esse projeto dos influencers nosso, que ele tem tudo para ser um sitcom, assim, é um projeto bem bacana. A gente está batalhando também para fazer, de repente, para vender para algum canal de streaming, fazer o dos influencers mesmo, assim, tipo um seriadinho. Legal. Tem essa intenção também, tomara que dê certo. Legal. Rodrigo, muito obrigado. Foi muito interessante aí. A gente vai disponibilizar no YouTube e tal. Bacana. Depois todo mundo vai conhecer um pouco mais da carreira do Rodrigo Pavanello. Obrigado, querido. Obrigado a vocês.